Vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse? Com certeza! Que bom ter todo mundo de volta. Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto na saudação e no hino de louvor que estão lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. Isso mesmo. A gente vai descobrir de onde vem a graça e a paz, vamos falar sobre os títulos incríveis de Jesus e, o mais importante, é entender o que tudo isso revela sobre a nossa própria identidade. Então João começa se dirigindo às 7 igrejas que estão na Ásia. E logo de cara, é importante notar que apesar de serem igrejas reais, históricas, o número 7 no Apocalipse tem um peso simbólico enorme. Exatamente. 7 representa plenitude, totalidade. Então a mensagem que foi enviada para aquelas comunidades específicas, na verdade se expande para toda a igreja, de todos os tempos e lugares. A carta, no fim das contas, é para nós também. A saudação que ele usa é graça e paz. Pra gente hoje pode soar como um simples olá, mas na época essa era uma combinação muito poderosa. É verdade. Era uma fusão da saudação grega comum, charis, que significa graça, com a saudação hebraica shalom, que é paz. Mas não é qualquer paz, sabe? É aquele bem-estar espiritual completo, que só pode existir como resultado da graça de Deus, do seu favor que a gente não merece. A ordem é sempre graça e depois paz, porque a paz com Deus é uma consequência de receber a graça dele. E essa é a questão central, não é? De onde vem essa graça e essa paz? Não é o simples desejo humano. João deixa muito claro que a fonte é divina. Exatamente. Ele mostra que a origem dessa bênção vem diretamente da Trindade. E o que é fascinante é como ele já nos apresenta as 3 pessoas da divindade logo aqui, no início do livro. Certo, vamos detalhar isso. A fonte é tripla. Primeiro, ela vem daquele que é, que era e que há de vir. Uma referência clara a Deus Pai. Sim, e esse título é magnífico. Ele ecoa o nome da aliança de Deus, lá em Êxodo 3,14, o famoso Eu sou o que sou. Isso fala sobre a existência eterna e a fidelidade de Deus. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente e, com certeza, do futuro. A segunda fonte são os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, essa parte pode soar um pouco estranha. Será que são 7 Espíritos Santos diferentes? Não de forma alguma. Assim como as 7 igrejas representam a igreja como um todo, os 7 Espíritos representam a plenitude, a perfeição e a atividade universal do único Espírito Santo. A imagem é inspirada em profecias do Antigo Testamento, como as de Isaías e Zacarias, para simbolizar a obra completa e perfeita do Espírito em todas as igrejas. E isso nos leva à terceira pessoa da Trindade, a fonte final da graça e da paz nessa saudação, Jesus Cristo. E João não o apresenta de qualquer jeito. Ele já chega com 3 títulos gloriosos e muito específicos. E esses títulos não são por acaso. Cada um deles descreve um aspecto vital de quem Jesus é e do que ele fez. E isso vai construindo a base para todo o resto do livro. O primeiro título é A Fiel Testemunha. Se a gente parar para pensar, toda a vida de Jesus aqui na Terra foi um testemunho da verdade de Deus. Ele mesmo disse a Pilatos que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E ele selou esse testemunho com a própria morte. A palavra grega para testemunha é mártios, que é de onde vem a nossa palavra mártir. Jesus foi o supremo mártios, a testemunha que foi fiel até a morte, validando absolutamente tudo o que ensinou. O segundo título é o primogênito dos mortos. Isso não significa que ele foi a primeira pessoa a ser ressuscitada, mas sim que ele tem o primeiro lugar de honra e autoridade sobre a própria morte. Perfeita colocação. O título vem lá do Salmo 89 e se refere ao descendente de Davi. Por meio da sua ressurreição, Jesus conquistou a morte e estabeleceu sua supremacia. Ele é o primeiro, garantindo que aqueles que estão nele também ressuscitarão. Isso nos leva, de forma lógica, ao terceiro título, o príncipe ou soberano dos reis da terra. Por causa do seu testemunho fiel e da sua ressurreição vitoriosa, ele agora tem toda a autoridade. Sem dúvida. Depois da ressurreição, Jesus declarou: "Toda autoridade no céu e na terra me foi dada." Esse título reafirma essa realidade. Ele reina supremo sobre qualquer poder ou autoridade terrena. Imagina o tamanho da esperança que essa mensagem trazia para os primeiros cristãos, que enfrentavam a perseguição do Império Romano. E o que é incrível é que, assim que João termina de descrever quem Jesus é com esses 3 títulos, ele simplesmente não consegue se conter. Ele explode no que a gente chama de doxologia. É uma explosão espontânea de louvor. Ele para de descrever quem Jesus é para louvá-lo pelo que ele fez. É uma resposta natural quando se contempla a grandeza de Cristo. O texto diz:
Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Que declaração poderosa! É absolutamente central para a nossa fé. Note as duas ações principais aqui: o amor de Cristo e a sua libertação do pecado. Vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. Ok, isso aqui é muito interessante. No grego original, o tempo verbal que é usado para cada ação é diferente, e isso é muito significativo. Quando diz nos ama, usa o tempo presente. Exato, o que significa uma ação contínua. Ele nos amou, nos ama agora e vai continuar a nos amar. É uma realidade presente, constante. Mas, quando diz que nos lavou ou nos libertou dos nossos pecados, o verbo está no passado, indicando uma ação que foi completada. A obra de libertação do pecado foi feita de uma vez por todas lá na cruz. Então a gente tem um amor contínuo que se manifestou em um ato de salvação que é histórico e completo. E qual é o resultado dessa salvação? João nos diz que Cristo nos fez reis e sacerdotes. Isso muda tudo. Não é só sobre o que ele fez por nós, mas sobre quem nós nos tornamos nele. É uma mudança de identidade radical. E, mais uma vez, isso tem raízes profundas lá no Antigo Testamento. Sim, lá em Êxodo 19, Deus prometeu a Israel que se eles guardassem a sua aliança, eles seriam um reino de sacerdotes. Era uma promessa futura e condicional. Mas aqui no Apocalipse a linguagem muda completamente. Não é mais uma promessa para o futuro. João diz que Cristo já nos fez reis e sacerdotes. O que era uma promessa para o antigo Israel se tornou uma realidade presente para a igreja, por meio de Cristo. E o que isso significa na prática? Primeiro que somos um reino, um povo unido sobre Cristo. E somos reis com Ele, compartilhando do seu status glorioso. E também somos sacerdotes. No Antigo Testamento, só os sacerdotes podiam se aproximar da presença de Deus. Agora, por causa de Cristo, todos os que creem têm acesso direto, imediato, ao trono da graça. Somos cidadãos do céu, mesmo enquanto ainda vivemos nesta terra. Essa nova identidade é o ponto central. Como disse o teólogo John Pauling, o livro do Apocalipse não é apenas uma revelação de quem é Jesus Cristo, mas é uma revelação do que nos tornamos quando nos unimos a Ele. Fomos elevados a esses lugares celestiais com Ele. Uau! E isso muda a perspectiva, não é mesmo? O Apocalipse não é apenas sobre o futuro, é sobre a nossa realidade gloriosa em Cristo agora. E essa base que a gente estabeleceu hoje é fundamental porque ela nos prepara para o que vem a seguir. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar nos versículos 7 e 8. É isso aí. Depois de entendermos quem Deus é e quem nós somos nele, João finalmente revela o tema central de todo o livro do Apocalipse. É o coração da mensagem e ninguém vai querer perder. Não deixem de acompanhar o próximo capítulo. A gente espera por vocês.